Boa tarde. Hoje estamos recebendo, mais uma vez aqui no Criptoidia, nosso querido Maurício Balaciano, da Serasa. E vamos falar de muita coisa hoje, né? Sobre o mercado de certificação digital no Brasil, sobre SSL, LGPD, a segurança do trabalho remoto. Então, tem muita coisa para conversar com o Maurício. Vamos lá. Maurício, você quer falar umas palavrinhas, falar um pouco sobre a participação da Serasa nesse universo de identificação digital? Oi, Regina, boa tarde. Boa tarde, Suzana. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse mercado de certificação digital, um mercado tão importante aí para a gente, para a nossa sociedade, como alavanca para a transformação digital. Quero sim, então eu queria deixar aqui algumas palavras relacionadas ao compromisso da Serasa em trabalhar em prol do aumento da confiabilidade dos dados, e a Serasa, como a primeira autoridade certificadora privada, né, foi uma das empresas que se engajou desde o início desse processo, né, de regulamentação da identidade digital no Brasil, justamente pelo fato da gente entender, né, alguns desafios existentes relacionados à identificação do cidadão, consequentemente relacionado à confiabilidade dos dados. Então, nada mais justo, né, que nós, como uma empresa preocupada em aumentar a confiabilidade dos dados, a gente se engajasse. Então, desde 2002, somos uma autoridade certificadora credenciada e estamos aí contribuindo com a evolução aí da transformação digital da nossa sociedade. Na verdade, vocês são grandes desbravadores desse mercado, né? Eu lembro que no início da ICP Brasil, a demanda era tão grande que a Serasa chegava a operar dentro dos hotéis, você lembra disso? Porque não dava tempo de estruturar toda a rede necessária para poder atender a demanda, que foi uma demanda muito grande no início, né? E a Serasa estava lá, ó, firme e forte, Brasil inteiro, né, Suzana? É verdade. Então, Maurício, boa tarde. A Regina já fez a introdução, mas agora te dando boa tarde também. Eu vou te fazer a primeira pergunta, né? Em 2019, ocorreu essa confusão toda que a gente está vivendo ainda até hoje, a pandemia e tal, os hábitos de todo mundo se modificaram e o certificado digital começou a ter uma participação de protagonista nessa comunicação entre as pessoas, nesse momento de isolamento social. Você acha que você pode falar um pouquinho sobre como que aconteceram essas mudanças e se surgiram novos perfis de usuários depois que a gente começou a viver esse momento diferente? Legal, Suzana, obrigado. É normal? Não tem mais novo? É velho normal já? Acho que é legal a sua pergunta e eu vou tentar conectar um pouco com o nosso propósito lá no início, né? Quando as primeiras aplicações que a gente viu surgir foram do sistema de pagamentos brasileiros, principalmente, depois a ampliação aí do governo estimulando no sistema tributário e fiscal a adoção de algumas aplicações que demandaram aí a necessidade de empresas obterem o seu certificado digital para poder fazer o envio das suas informações tributárias e fiscais para o governo de forma íntegra, segura e confiável. Esse processo, ele, ao longo dos anos, ele foi se desenvolvendo, mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente chega no período ali final de 2019, início de 2020, pelo cenário de pandemia, o fato de que, de uma hora para outra, todos nós nos sentimos, de certa forma, ameaçados
e que precisávamos, de fato, do isolamento social até que a gente pudesse entender, até que pudessem ser desenvolvidas as vacinas, os mecanismos. Então, quando a gente olha para a certificação digital, né, e aí fazendo uma rápida definição, né, contextualização para todos aqui, o certificado digital, ele serve como uma identidade no mundo virtual. Então, ele serve para identificar, né, determinadas partes que transacionam entre si e que garantem, né, uma autenticidade, a integridade dos dados e também uma confidencialidade daquelas informações. Então, no momento em que você tem um grande número de pessoas que passam a ter que se relacionar de forma virtual, utilizando a internet, nada mais justo que a certificação digital comece a ganhar muito mais relevância pelo fato da sociedade ter uma necessidade e que possa ser, de certa forma, resolvida, ou a própria certificação poderia contribuir com esse processo de transformação digital de forma segura, né? Garantindo que as pessoas continuem se relacionando, mas no mundo virtual e com todas as garantias que elas precisam. E aí, complementando aqui, você me pergunta de novos usuários, né? Então, eu queria... Exatamente. Então, falar um pouquinho aqui, o que a gente observou, né? A gente observou, sim, que esse momento, né, de transição do novo normal, de que as pessoas precisavam estar das suas casas, continuando a se relacionar, a gente observou surgimento aí, sim, de novos usuários que até então não estavam inseridos dentro da certificação digital. Vou dar alguns exemplos. O primeiro deles, eu acho que o mais latente de todos, foram os profissionais da saúde, né? A gente está falando de uma pandemia, de um caos, né, sanitário, e então a primeira grande modificação que a gente observou foi com a chegada da telemedicina, ou seja, a possibilidade de médicos e pacientes se relacionarem de forma totalmente virtual, surgiu aí um novo mercado, né? Que já existia, de certa forma, mas ainda muito concentrado em aplicações de hospitais e clínicas, quando a gente olha para a aplicação dos prontuários eletrônicos dos pacientes. Isso já era um movimento que acontecia entre os profissionais da saúde, mas muito estimulado pelos próprios hospitais e clínicas que implementavam seus processos eletrônicos. Mas a gente viu que com a telemedicina e o atendimento virtual, vieram também aplicações como documentos médicos digitais, né? Então, são receitas e atestados médicos que, a partir daquele momento, puderam ser emitidos, né? E puderam ser compartilhados de forma 100% eletrônica, permitindo aí que o paciente ou a pessoa pudesse comprar remédios controlados de forma totalmente sem nenhuma interação com o seu médico. Então, esse foi, acho que, o primeiro grande mercado que a gente viu começando a adotar a certificação digital, que foram os profissionais da saúde. Um segundo deles, que também tem a ver com o distanciamento social, foram as instituições de ensino, né, que passaram, a gente já tem visto os ferramentas de ensino à distância de forma bastante adotada, mas a possibilidade dessas instituições de ensino emitirem os seus diplomas de forma 100% eletrônica e com garantias de validade jurídica nesse processo, a gente viu também, né, a pandemia acelerando e inserindo mais as instituições financeiras nesse processo tinha até esquecido disso, do certificado digital. Acho que, além de profissionais da saúde, as instituições de ensino, a gente viu também o mercado corporativo como um todo, né? Quando a gente pensa no mercado corporativo, a gente está pensando em determinados processos internos dentro das organizações que servem para você autenticar que aquele profissional, né, aquele cargo específico, né, ele teve todo um processo de identificação e que, a partir daquele momento, ele pode, de fato, exercer suas funções, acessar ambientes de acordo com o seu cargo, a tomar decisões também de acordo com as suas alçadas e do seu cargo. Então, todo essa inter-relação
de processos e pessoas dentro das organizações, elas precisaram de uma robustez maior, de requisitos de segurança maior, até porque você não tinha mais, né, visualização física daquelas pessoas, do crachá, que pudesse identificar aquela pessoa como uma pessoa autorizada pela companhia a estar naquele ambiente, recebendo, coletando informações e dados referentes a determinados processos corporativos. Então, dando um exemplo aqui, por exemplo, a VPN passou a ser, né, uma ferramenta de ampla adoção nas organizações e que você, para garantir a entrada dessa pessoa, assim como a gente faz no ambiente físico, que a gente precisa de um crachá, a gente precisa de uma autorização, o certificado digital também foi uma ferramenta que, sem dúvida nenhuma, ajudou, contribuiu muito nesse processo aí de adaptação das organizações. Então, esse é um público também que a gente vê que foi impactado justamente nesse processo aí de pandemia. E por último, eu diria que pessoas comuns, como nós, né, no dia a dia, por exemplo, fazendo uso aí de plataformas de assinatura para poder assinar algum tipo de contrato, né, por exemplo, uma locação de um imóvel, enfim, qualquer tipo aí de possíveis documentos e contratos puderam ser adotados aí nesse momento por pessoas físicas, pessoas comuns que passaram, né, a se estar num momento de isolamento, mas que a vida ela não fica parada, ela precisa continuar. Então, foram as formas que a gente viu aí como a certificação digital pôde contribuir e que novos usuários ela acabou trazendo, impactando para o uso do certificado digital. Ô Maurício, você acredita que a gente aqui fala com muita gente, né? Você acredita que muitos advogados ligavam para a gente perguntando se o certificado deles podia assinar documento? Você acredita nisso? Então, eu acho que a classe jurídica, também os advogados, passaram a enxergar o certificado digital e a possibilidade de assinatura de documentos eletrônicos de uma forma totalmente diferente, porque eles usavam o certificado deles para fazer a autenticação junto aos tribunais e assinar os documentos, mas eles não imaginavam que aquilo podia ser implementado no seu dia a dia. Então, para muitos a gente ensinou e aí eles queriam se certificar. Como é que eu vou saber que o outro lado está usando o certificado válido e tudo isso? E a gente indicou o validador do ITI, tudo isso. Quer dizer, então a gente viu que houve uma descoberta da potencialidade do certificado digital. Com isso, a gente viu os números da ICP Brasil aumentarem, dispararem. E aí a gente queria também saber da sua expectativa em relação ao futuro. Quer dizer, você acha que isso é uma curva ascendente que vai continuar assim que fala, né? É uma curva ascendente que vai continuar ascendente? Ou se ela vai parar ali agora? Cresceu e não vai ter de novo. O que você acha? Olha, a minha opinião é de que ainda vamos ter alguns anos aí de crescimento exponencial, como a gente tem visto. E aí, desde a instituição da ICP Brasil, desde a implementação do sistema de certificação digital ou identificação digital no Brasil, ano após ano a gente vê uma curva de crescimento dessa adoção, né? Mas que de 17 para cá esse crescimento tem, né, vindo com taxas de crescimento exponenciais. A minha visão é de que sim, essa taxa ela vai continuar crescendo de forma bastante intensa nos próximos anos, e eu traria aí 3 fatores do porquê que eu acredito que o crescimento ele vai se manter nos próximos anos. Acho que olhando para dados históricos, é um pouco disso, né? Sistematicamente, todos os anos, desde 2002, a gente vê crescimento na adoção. Em 2017 para cá, esse crescimento ele ainda é muito mais, né, intenso. Então, historicamente, tudo leva a acreditar que isso não vai ser interrompido justamente agora, e esse crescimento ele vai continuar. Um segundo fator que também me leva a acreditar que sim, o crescimento ele vai se manter,
é justamente pela penetração atual da certificação digital. A gente está falando hoje, né, que 2021 a gente tem uma expectativa aí de crescer em relação ao ano anterior em 16%. Mas quando a gente olha para o total de certificados ativos, né, que são aqueles certificados válidos, a gente tem aí aproximadamente 10 milhões de certificados hoje válidos entre certificados de pessoa física e certificados de pessoa jurídica. Num universo de 210 milhões de habitantes e 20 milhões de CNPJs. Então, se a gente for olhar para o volume de certificados ativos versus o potencial de pessoas e empresas que esse país tem, ainda tem muita oportunidade de penetrar. Então, é por isso que é um dos fatores que eu acredito que isso vai trazer impulsionamento nas emissões. E, por último, eu traria também justamente a estratégia de governo digital, né? Foi publicado um decreto, o 10332, que traz a estratégia de governo digital do biênio de 2020 a 2022. É importante a gente também mencionar o excelente trabalho que tem sido desenvolvido, né, pela Secretaria de Governo Digital, que conseguiu, né, a gente viu até agora recentemente um ranking divulgado pelo Banco Mundial que posicionou o Brasil como o sétimo principal país, né, de todos aqueles que foram avaliados, com quase 200 países avaliados, era o sétimo com relação a governos digitais, né? Então, a gente vê que as nossas iniciativas nesse aspecto estão bem fortes. E aí, quando a gente olha para a nossa estratégia como governo digital, o Brasil tem uma expectativa de até 2022 distribuir 40 milhões de identidades digitais, né? Então, quando eu falo de identidade, aqui está sendo muito mais considerado todos os tipos de identidade digitais conforme previsto na Lei 14.063, que trata das assinaturas eletrônicas, né? Então, ela ali determinou 3 tipos de identidade, a simples, a avançada e a qualificada. Então, sabendo que vai existir, sim, uma demanda grande por identidades digitais e também entendendo que um dos objetivos, né, desse governo estimular a identidade de maior confiabilidade, no caso, as assinaturas eletrônicas qualificadas, que são exatamente aquelas que fazem uso do certificado digital ICP Brasil. Então, entendendo que historicamente, a ICP Brasil vem tendo alto crescimento, que a gente ainda tem uma oportunidade de penetração absurda em pessoas físicas e pessoas jurídicas. E ainda com o objetivo claro desse governo, que é a disponibilização de todos os serviços públicos de forma eletrônica, eu sim vejo, uma perspectiva de continuarmos crescendo muito nessa área. E o que você acha que vocês aí da Serasa também, o que vocês acham nas análises de vocês, que a intensidade vai ser maior na pessoa física ou na pessoa jurídica? Sem dúvida nenhuma, a partir de agora, o que a gente vai ver é um crescimento para pessoas físicas, né? Então, por quê? Pelo potencial de penetração. Então, quando a gente olha para os nossos 10 milhões de certificados ativos, eu diria que 5 milhões são de pessoas jurídicas e outros 5 milhões de pessoas físicas. E aí olhar para as 5 milhões de pessoas físicas de um universo de 210 milhões de habitantes, ou podemos ainda ser um pouco mais conservadores e olhar para a população economicamente ativa de aproximadamente 100 milhões de pessoas, a gente vê aí um potencial de penetração muito alto. E aí entendendo também o que levou uma maior adoção das pessoas jurídicas no início, né, da certificação digital, lá atrás, há 2 décadas atrás, a gente tem que levar em consideração também a complexidade da implementação de aplicações que suportem a certificação digital. No passado, o que a gente via, sim, era um certo esforço de compatibilização das aplicações, né? A gente tinha aí as tecnologias que estavam disponíveis, eram tecnologias que exigiam alto grau de especialização daquelas empresas que estavam implementando a compatibilização das suas aplicações com certificado digital e mais um alto custo de manutenção dessas aplicações, né? A gente precisava disponibilizar bibliotecas que eram linhas de códigos que eram utilizadas pelos seus
pelos seus desenvolvedores, perdão. E isso trazia, claro, uma maior dificuldade na adoção de outros segmentos que não segmentos de governo, né? Aquelas aplicações de governo. Agora, o que a gente tem observado é que 20 anos depois da regulamentação da ICP Brasil, o que a gente vê são tecnologias disponíveis muito mais modernas e que trazem uma certa simplificação no processo de implementação e também de manutenção dessas aplicações compatíveis com a certificação digital. Então, eu estou falando que as integrações evoluíram de implementar um SDK para implementar comandos como APIs, né? Que são motores hoje muito mais simplificados de integração de funcionalidades. Então, com isso, o que a gente tem de perspectiva futura é que, a partir de agora, diferentes setores, além das aplicações governamentais, passem a ter uma maior facilidade para adotar a certificação digital. Uma vez tendo essa possibilidade, é aquela questão de que você vai ter mais uso, né? Para tendo mais uso, você consegue expandir a adoção para os usuários também da mesma forma. Então, é por essas razões que a gente imagina que, a partir de agora, o que a gente vai observar é um crescimento muito mais voltado à adoção das pessoas físicas e menos das pessoas jurídicas, já que já chegaram num determinado limite e a partir de agora, para que a gente pudesse ver uma adoção grande das pessoas jurídicas, a gente precisaria ver a inserção também dos microempreendedores individuais que hoje não são obrigados a utilizar o certificado digital no seu relacionamento com o governo. Você falou muito de simplificação. Eu vou lembrar de uma coisa que é o seguinte: se imagina como as empresas vão poder se beneficiar desse crescimento de identidades digitais fortes por parte de pessoas físicas. Então, por exemplo, até no e-commerce, em vez de você ficar fazendo sei lá, se autenticando com o seu registro de um Facebook ou do Google, tudo isso, eu, por exemplo, preferiria me autenticar com o meu certificado digital, entendeu? Que é muito mais simples. Muito mais simples. Muito mais simples, porque esse negócio de Black Friday mesmo, eu tentei entrar num determinadas empresas para comprar. E aí eu já não sabia qual era o e-mail que eu tinha entrado lá, qual não era. Aí você faz, não, esse e-mail já existe. Aí você tem que ficar fazendo uma gincana. Aí você desiste de fazer. Eu desisto. Eu não tenho paciência. E com o certificado... Mas, não quero comprar isso mais não, estou fora. Sem entrada, eu acho que gera menos suporte, você gera... Porque tem tanta gente já utilizando o certificado digital, né? Então, poderia simplificar isso. Falando em simplificação, vamos ver do lado também do adquirente, né, do titular do certificado digital, que foi muito beneficiado pela validação feita de forma remota, ou seja, a emissão de certificado 100% remota. Isso acho que foi assim, um grande avanço para a certificação digital, porque pôde utilizar, né, as tecnologias existentes para poder confirmar a sua identidade. E aí, a gente tem várias questões sobre isso. Várias. Então, eu vou começar com duas, que é o seguinte: quem pode emitir o certificado ICP Brasil de forma 100% remota, inclusive a primeira emissão? E outra dúvida que muita gente tem é: pessoas jurídicas podem emitir 100% de forma remota? Isso é importantíssimo. Legal, acho que essa foi, sim, uma das grandes transformações da certificação digital, né? Então, quando a gente pensa em massificar a certificação digital, é muito importante que a gente resolva dois grandes problemas, né? Acho que um deles é como que a gente vai
distribuir essa identidade digital, de que forma a gente vai validar a identidade da pessoa, daquela empresa que requisita por um certificado digital, e de que forma ela vai usar aquela identidade digital. Então, a primeira delas, eu acho que foi uma grande evolução e que, sim, também veio impulsionada muito por esse momento, pelo cenário que a gente tinha de pandemia, foi a forma como a gente tinha a garantia de que a pessoa que estava requisitando o certificado digital, de fato, ela era ela mesma. Então, até pouco tempo atrás, né, pré-pandemia, todas as emissões que não por renovação, ou seja, todos aqueles novos usuários que quisessem emitir um certificado digital precisavam se dirigir até um posto de atendimento ou uma agência e realizar, de fato, aquele cara crachá, comprovando que ele, de fato, era quem se dizia ser, né? E esse é um processo que, além de conferência da documentação, era também capturada as minúcias biométricas para trazer essas garantias. O que a gente observou, e a pandemia deu esse chacoalhão, acho que em toda a sociedade, é que talvez já existissem tecnologias disponíveis que pudessem dar a mesma garantia de segurança num processo que não necessariamente precisava acontecer face-to-face, né? Cara a cara. Então, você poderia fazer um processo cara a cara, mas virtualmente, da mesma forma que a gente está fazendo essa entrevista aqui e conversando. Nós somos pessoas e a gente só está fazendo uso de um mecanismo de máquina para viabilizar, chegar até, para que a gente consiga realmente realizar o que a gente quer, deseja no mundo virtual. Então, respondendo à pergunta, com a chegada da pandemia, a gente observou aí uma grande mudança nos nossos regulamentos, e aí a gente tem a medida provisória 2.200, que foi alterada por uma medida provisória 951 e que, no segundo momento, aprovado pelo Congresso, na forma da Lei 14.063, que permitiu que qualquer um que desejasse um certificado digital pudesse fazer de forma 100% remota, com o uso de ferramentas de videoconferência. Então, a gente, tanto pessoas físicas, né, médicos, profissionais da saúde, ou pessoas comuns que queiram utilizar algum tipo de serviço público que necessite do uso do certificado digital, essas pessoas não têm mais a necessidade de se deslocar até um ponto de atendimento para provar que elas são quem se dizem ser. Então, isso tudo pode ser feito tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas de forma 100% remota. E o que a gente observa com isso foi que a gente trouxe uma maior facilidade para o nosso consumidor, redução de custo, porque ele agora não precisa mais do deslocamento, dos custos de gasolina, estacionamento, o tempo dele também, e dando também uma maior eficiência para as autoridades de registro e as certificadoras, né? Porque você aumenta aí o alcance e, consequentemente, também a produtividade das emissões do certificado digital. Com isso, o que a gente observa? Uma maior oportunidade de massificação e distribuição desse tipo de identidade para a população brasileira. Então, a gente vai trazer aí muito mais escalabilidade para essa distribuição. Consequentemente, o que a gente vai observar é uma maior adoção também por outras aplicações que até então não adotavam a certificação digital. Interessante. Bom, você acha que ainda tem alguma mudança regulatória que possa vir, que já está sendo tratada, que possa vir para o futuro, que já está sendo, que vocês já estão pensando no mercado, no segmento? Já está sim, Suzana. O que a gente, inclusive, o que a gente observou na semana passada foi publicado uma resolução que vai dar mais um passo no sentido dessa simplificação. Então, sem dúvida nenhuma, trazer a possibilidade de um atendimento remoto nesse processo traz aí muito mais conveniência para o consumidor, para o cidadão. E o que está sendo proposto agora e que foi aprovado pelo Comitê Gestor da ICP Brasil, que é esse comitê que faz a regulamentação das normas que são aplicáveis ao sistema de certificação digital, foi que, uma vez disponibilizados bases de dados biométricas com dados
do cidadão e que possam ser confrontadas com informações encaminhadas no processo de obtenção dessa identidade digital, do certificado digital, isso pode acontecer no formato de autosserviço, ou seja, mais um passo. A gente saiu de um atendimento necessariamente presencial, físico, passou para um atendimento possivelmente que poderia ter alternativa de ser feito de forma remota, e o que está sendo construído é o arcabouço regulatório que vai permitir o autoatendimento, o autosserviço por parte desses requisitantes do certificado digital. Ou seja, eles não vão precisar mais de uma interação humana para provar que eles são quem se dizem ser. Então, isso tudo vai acontecer num processo 100% digital, onde a pessoa vai tirar uma foto dela, né, com garantias de que ela está viva, enfim, com liveness detection. A partir desse mecanismo, confrontado com a sua base oficial do Estado, vai dar para a gente garantia suficiente de dizer que se aquela pessoa é de fato quem ela se diz ser. Então, esse processo, né, vai dar um passo ainda além daquele que a gente vê como uma possibilidade aí de eliminar uma série de barreiras e limitações e que vão trazer, sem dúvida nenhuma, massificação para essa identidade que já é considerada aquela de nível mais confiável de todas aquelas previstas na Lei 14.063. Isso, deixa eu até complementar uma coisa, isso é muito bom. A gente tem sempre, a gente que vive aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, nas grandes capitais, lembrar que o Brasil é imenso. Então, isso simplifica muito. Quem mora no interior, quem trabalha em agronegócio, Suzana, que ficam... A gente quando viaja nesse Brasil de carro, você anda, e está andando e tem terra. Então, isso facilita muito para essas pessoas. Então, atender o agronegócio, que é uma potência do nosso país, é um segmento muito relevante, que traz muitas riquezas para o país. Atender quem não pode se deslocar, quem está no exterior, mas também a gente tem sempre que lembrar que ainda vão existir pessoas que prefiram se deslocar até as autoridades de registro, sem dúvida nenhuma. Principalmente fazer o processo tradicional, né? Porque também existe uma necessidade de infraestrutura, de transmissão de dados e tudo, que às vezes não está totalmente disponível, né? Mas é mais uma facilidade, né? Mais uma, não uma não substitui a outra, é mais uma. Isso. Acho que a gente está ampliando a oferta, né? Do formato. Então, não estar limitado vai permitir que a gente encontre diferentes formas de atender diferentes consumidores com diferentes necessidades, né? Então, acho que exatamente. Então, agora você praticamente já respondeu, né? Se existia alguma outra mudança que pudesse atender esses novos usuários. Mas é isso aí, você está oferecendo mais uma forma de atender a demanda. E eu acho que sim, Suzana, mas assim, tem um complemento aí dessa tua pergunta, o que mais, né? Eu acho que, assim, como eu comentei, né, são dois grandes pilares, né? O pilar da distribuição, como que a gente massifica a distribuição e como que a gente simplifica e facilita o uso do certificado digital. Então, se por um lado a gente tem visto grandes avanços relacionados a como que a gente faz esse processo de identificação, muito fruto, né, das evoluções da tecnologia ao longo desses 20 anos, por outro lado, a gente precisa também criar uma boa experiência de uso e com o mínimo de barreiras possíveis para que aquela adoção ela aconteça. Então, eu imagino que, uma vez que a gente tenha processos mais simples de identificação, processos mais simplificados de uso, uma outra forma que vai ajudar e vai estimular muito a adoção é a gente pensar em modelos de negócio também mais flexíveis, né? Então, pensar, a gente falou, né? Vão existir consumidores que vão preferir, mesmo tendo a opção de fazer todo o processo
por vias digitais, né, sem interação com indivíduos, vão existir outros que vão ter a preferência por fazer ainda no modelo tradicional. E aqui eu acho que também a gente precisa dar opções para aqueles que desejam implementar, né, para que as implementações sejam mais massificadas possíveis. Então, eu entendo sim que um dos formatos que vai precisar ser desenvolvido, estabelecido, é um processo de diferentes modelos de negócio, dependendo também da aplicabilidade e daquele público-alvo. Então, essa é uma outra adaptação que eu acho que no futuro a gente vai observar também dentro da certificação digital. Verdade. A Suzana já tinha comentado há 2 perguntas atrás, sei lá, sobre o perfil do usuário, né? E é uma coisa bem interessante que você tocou agora, que até o modelo comercial precisa ser ajustado, porque, por exemplo, nós aqui utilizamos nosso certificado digital toda hora para fazer, até propostas a gente gosta de assinar, né? A gente assina contratos e tudo isso. Então, eu estou sempre usando o certificado, a Suzana usa muito, né? Uso na área financeira. Tá. Agora, tem aquela pessoa que, por exemplo, não tem necessidade de ter um certificado 1 ano de validade, ou vai usar 3 anos. Para mim, se puder comprar um certificado de 10 anos, eu compro, porque eu sei que daqui a 10 anos eu estou usando. Agora, por exemplo, a pessoa vai adquirir um imóvel, alguma coisa assim. Ou vai fazer o uso de uma coisa alugar uma pontual, coisa, né? Que ela só vai precisar para aquele momento, não precisa para sempre. E aí, não vai precisar de um certificado, porque eu vou abrir outro parênteses aqui, a pouco a Suzana vai me cutucar, que eu estou falando mais... Eu queria abrir um parênteses aqui. Que eu falo mais que o entrevistado, mas olha... É bem importante as pessoas entenderem que o certificado não é uma coisa que a autoridade certificadora emite depois de validar e top, vai embora. Não é isso. Existe toda uma retaguarda que vocês têm que dar para aquele usuário de manutenção enquanto esse certificado está válido. Porque cada vez que ele usa, o certificado vai lá e volta para ver se está válido ou não. Quer dizer, é um serviço, não é só, olha, toma e leva esse certificado, tchau, nunca mais eu vou te ver. Então, também é justo a pessoa que quer usar para 1, 2 vezes, sei lá, 5 vezes, que seja, pagar menos por esse uso. Isso já tem uma concepção de vocês, da indústria, para fazer isso? O que você acha? Eu acho que o mercado está se amadurecendo nesse sentido. Então, eu acho que a adoção de meios de armazenamento do certificado digital, como, por exemplo, o certificado em nuvem, eles vão trazer algumas condições técnicas que facilitem essa migração do modelo de negócio. E eu acho que o conceito ele é bem na linha do que você colocou mesmo. Como que a indústria consegue atrair públicos-alvo que até então não adotavam a certificação digital e que, de repente, não adotaram justamente por chegar numa limitação como essa, de volume de transações talvez não gerarem o retorno, né, necessário para o custo atual do certificado digital. E muita gente fala do custo, mas é um ponto que você chamou a atenção, que é bem interessante, é que não é um processo só de validação da identificação e distribuição daquela identidade digital. Não, é um sistema em que você é super complexo, que você gerencia desde o momento da aquisição do certificado digital até o final do ciclo de vida daquela identidade. Enquanto aquela identidade for válida, todas as transações que acontecem, elas, de alguma forma, essas aplicações precisam consultar a sua certificadora ou a certificadora responsável pela emissão daquele certificado para saber se o status daquele certificado é válido ou não é mais válido por alguma razão
né, que pudesse vir através de um cancelamento. Então, toda a manutenção dessa estrutura, garantir que com aquela identidade, aquele usuário vai poder realizar transações a qualquer momento, isso tudo exige uma estrutura muito grande, até mesmo de contra-desastres, enfim, que trazem um custo muito alto para o certificado. Então, quando a gente consegue garantir uma forma de identificar quantas vezes aquele usuário está transacionando, isso abre possibilidades de trabalhar em diferentes modelos de negócio com base numa necessidade muito mais personalizada, e não como o modelo tradicional acabava gerando um modelo único que fosse satisfeito para todas as necessidades. Então, com certeza, a gente deixou de fora muitos mercados que, a partir desse momento, com essa nova, vamos dizer assim, arquitetura da certificação digital, dando muito mais simplificação no processo da obtenção e do uso, isso também vai trazer aí modelos que vão ajudar a gente a trazer aí outras aplicações que até então não faziam uso. E daí, uma vez inserido novas pessoas, ou novos públicos-alvo nesse processo, é como se fosse a gente está resolvendo o desafio do ovo da galinha, né? Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Não existem aplicações porque não tem usuários, e a gente ouve muito isso, ou não tem usuários porque não tem aplicações? Então, como que a gente faz para sair dessa armadilha? Então, a gente entende que sim, trazer modelos de negócio que sejam mais inclusivos, principalmente para esses públicos que hoje não fazem parte da SAP Brasil, vão trazer mais pessoas e, com isso, vão surgir novas aplicações. Surgindo novas aplicações, vai ser potencializado o volume de transações e, consequentemente, eu acho que a gente tem aí o mercado sendo beneficiado, né, por ter um maior volume de pessoas certificadas, que essas pessoas vão ter maior volume de transações a ser realizado, e assim, quanto mais transações, né, e mais pessoas certificadas, a gente entende que a gente está cumprindo nossa missão, que é de prover ambiente de negócios e de dados mais confiáveis no Brasil. É muito importante também, Maurício, com o surgimento desses novos mercados, que seja dado à população e até aos próprios mercados que estão sendo inseridos nesse processo, a informação. Porque, por exemplo, eu passei por uma situação recente em que hoje, a partir de agora, do ano que vem, os diplomas digitais vão ter assinatura ICP Brasil. A faculdade da minha filha já tem o diploma dela reconhecido, assinado com assinatura digital. A outra faculdade que ela está fazendo, que é uma pós-graduação, exigiu que esse documento seja reconhecido em cartório. Pode. E não é uma faculdade pequena, nenhuma das duas. Nem a que ela está fazendo faculdade, não vou aqui citar nomes, mas nem a que ela fez a faculdade, nem a que ela está fazendo a pós-graduação. É a instituição que nós três estudamos, então, inclusive. É uma coisa muito desagradável você ter que explicar para... Olha, mas, sabe, vocês... o documento já é reconhecido, tarará, tarará, tarará. Então, é muito importante a informação correta, da forma que deveria ser mais divulgada. Apesar da gente ver muita informação, eu acho que a informação fica restrita dentro do segmento, não sai para a população em geral. Era a parte que eu estava me lembrando aqui para falar. Mas eu acho que isso é um pouco do reflexo de como as pessoas percebem o certificado digital ou como elas não percebem o certificado digital, né? Porque o certificado digital é a identidade digital e é aquela de nível de maior confiabilidade, mas poucos enxergam dessa forma. A maioria enxerga como uma ferramenta para alguma aplicação. Então, ela é uma ferramenta para um peticionamento eletrônico, ela é uma ferramenta para transmissão de dados fiscais, mas ninguém enxerga como de fato ela é, que é a identidade e que, né, acho que um dos pontos que vocês colocaram muito bem é que chegou a pandemia, os advogados que já estavam super acostumados a realizar o peticionamento de forma eletrônica, nem sabiam que aquela ferramenta era uma ferramenta que poderia servir para envio de qualquer tipo de documento
com garantias, com a presunção da validade jurídica, ou seja, não preciso de nenhuma outra, nada que me diga que aquilo é válido, porque ele já tem uma presunção de valor legal pelo simples fato de ter sido aplicado com a utilização dessa identidade regulada no Brasil, que é o certificado digital sob as regras da infraestrutura de chaves públicas brasileira. Exatamente. Agora nós vamos falar até sobre você, porque a gente que te conhece há algum tempo, a gente sabe o quanto você valoriza o certificado digital dentro da organização, ou seja, utilizando o certificado digital para se autenticar em sistemas, para se autenticar e prover acessos físicos, inclusive, assinatura de e-mail, criptografia de e-mail, quer dizer, o quanto uma instituição, uma organização que utiliza o certificado está segura. E aí, eu tenho uma questão que é a seguinte, para você falar um pouco sobre como o certificado dentro das empresas podem ajudar, auxiliar a LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E também como o certificado digital pode proporcionar o trabalho remoto ou o trabalho híbrido, porque, por exemplo, vocês aí, no que precisou fazer o isolamento social, no estalar dos dedos, a gente viu a Serasa operando de forma remota. Sim, muita gente também fez isso, mas as pessoas fizeram sem segurança nenhuma. E vocês estavam trabalhando com muita tranquilidade, porque tudo de vocês é autenticado, tem assinatura, tem, como você falou, o controle de acesso, a VPN é feito com certificado digital, quer dizer, é muito diferente. Então, a gente queria que você falasse sobre essas duas coisas, LGPD e a segurança do trabalho remoto, híbrido. Olha, legal você ter comentado, né? Eu sou realmente um dos incentivadores da adoção da certificação digital em processos internos. E eu acho que quando a gente pensa em certificação digital, a gente muito vem na nossa cabeça a infraestrutura de chaves públicas brasileira, porque nada mais é do que a forma regulamentada de estabelecer os critérios e regras para a adoção e uso dos certificados digitais. Então, quando a gente pensa em âmbito nacional, e a gente está falando justamente da medida provisória 2.200, que estabeleceu aí para o certificado digital ampla adoção com presunção da validade jurídica, o que ele fez foi o seguinte, foi falar, bom, existe uma tecnologia disponível, que é a tecnologia de certificação digital, ou do inglês PKI, Public Infrastructure, infraestrutura de chaves públicas, que utiliza aí métodos de criptografia assimétrica, como base de tudo. Eu não vou entrar muito agora no detalhe, pelo detalhe e pela complexidade técnica que seria tentar, num curto espaço de tempo, trazer esses conceitos. Mas o que a gente vê é que, utilizando uma tecnologia de criptografia assimétrica e definindo bem os procedimentos necessários para obtenção e para gestão dessas identidades, saiu o que foi estabelecido como aqueles requisitos mínimos para você operar uma autoridade certificadora, quais são as regras que você precisa atender para poder distribuir esses certificados digitais, da mesma forma, quais seriam as regras em que os próprios usuários estariam sujeitos para, como responsabilidade dos seus atos a partir daquele momento. Então, a ICP Brasil nada mais fez do que definir alguns procedimentos que, uma vez satisfeitos, davam a presunção da validade jurídica para os processos assinados e utilizados com certificado ICP Brasil. Mas não necessariamente todos os processos precisam seguir aquilo que foi estabelecido pela ICP Brasil. É claro, se você quiser adotar
para aplicações críticas, sensíveis e que sim tragam a presunção da validade jurídica ou garantam um certo nível, né, de confiabilidade que, de fato, aquela transação ela não vai ser repudiada pelo signatário, você vai adotar ICP Brasil. Mas você pode olhar para outros processos, talvez com menor nível de criticidade ou até mesmo em níveis tão altos de criticidade, mas em ambientes mais controlados, que é o caso agora das corporações. As corporações, muitas vezes, têm critérios muito bem definidos para dizer quem vai, como e quem vai ter determinado acesso ao seu ambiente digital. Como e quem é que pode tomar uma decisão relacionada a alguma aprovação, por exemplo, seja de orçamento, uma aprovação de compra de determinado serviço ou produto. Então, tudo isso, uma vez que a gente possa disponibilizar a certificação digital como tecnologia e aí adotar procedimentos específicos que caibam de acordo com a necessidade daquelas organizações, é possível que essas organizações, com base nas suas próprias políticas, utilizem essa tecnologia amplamente utilizada no Brasil para adotar processos super críticos e sensíveis, que elas façam da mesma forma para os seus controles e processos internos. Então, dando 2 exemplos aí, a Regina colocou fatores que, na minha visão, ajudariam muito. O primeiro deles é para o trabalho remoto. Então, assim, no mundo físico, a gente está identificado, né, pelo nosso crachá, pela nossa, por nós mesmos, né? No mundo digital, como que a gente vai garantir que eu realmente estou falando com aquela pessoa do outro lado e que de repente, um funcionário que trabalha na área de marketing e que está me pedindo uma informação super confidencial? Então, que garantias que eu vou ter? Então, assim, dentro do controle da própria organização que isso precisa estar muito bem definido. Então, eu acho que, de um lado, você tem a necessidade de saber quem de fato é a pessoa que está do outro lado acessando o ambiente da companhia, né, e transacionando dados confidenciais, e por outro, também relacionado à questão da LGPD. A LGPD ela veio trazer algumas regras que ajudam a gente tornar os dados pessoais, os nossos dados pessoais, com um nível mínimo de governança que garantam aí uma certa proteção desses meus dados. Então, o que isso para as companhias traz de efeito, né, direto? Que as empresas hoje elas estão mais responsáveis, serão responsabilizadas por qualquer tipo de dano causado com os dados dos consumidores, com os nossos dados. Uma vez que essa responsabilização ela é maior por parte das organizações e que cada vez mais as organizações estão permitindo o trabalho remoto, como fica a questão das pessoas que têm, por uma necessidade até das suas próprias atividades profissionais, fazer uso e tratamento de dados sensíveis, de dados de pessoas? Então, cada vez mais se torna muito importante uma ferramenta de rastreabilidade e de autenticidade dessas pessoas nos seus sistemas, que são os corporativos, tanto para fazer o tratamento de forma segura desses dados, né, de forma criptografada. Então, a certificação digital ela permite tanto a assinatura digital quanto a criptografia, pela própria característica da tecnologia de criptografia assimétrica. O que é a criptografia assimétrica? De uma forma bem rápida. São 2 chaves, uma chave privativa, aquela que só você conhece, e uma chave criptográfica pública que todos conhecem. Dependendo como que você aplica essa chave no dado, ou você consegue obter uma autenticidade daquele dado, você sabe quem foi a pessoa que assinou, né, usando o termo direto, ou você consegue garantir a confidencialidade do dado, porque você vai criptografar utilizando a chave pública, ou seja, você conhece, ela é pública, de uma determinada pessoa, que vai garantir que só ela vai ter acesso fazendo uso da tua chave. Então, o que uma chave faz, a outra desfaz. Dependendo qual que você usa, você obtém autenticidade ou confidencialidade. Então, por essa razão que eu acredito que
a certificação digital ela já é amplamente utilizada em tantos processos críticos do Estado para a nossa sociedade, e por que não pensando no escopo um pouco menor, em que cada empresa faça uso dessa tecnologia, usando as suas regras, as suas políticas, para que ela obtenha justamente os fatores que ela precisa para garantir rastreabilidade no mundo da LGPD e também nesse novo normal que são as empresas trabalhando de forma remota. Você sabe que eu estava lendo o último relatório do Gartner, né, que nessa época eles sempre publicam as tendências, né, para o próximo ano e tal. E eles falaram o seguinte, que em 2022, duas coisas vão ser muito importantes, que é, na verdade, três, mas eu estou lembrando de duas. Uma é a malha de dados, se você me lembrar, você me fala. Um é a malha de dados, é você saber como que você vai interagir com o dado, e a outra é a proteção, a privacidade dos dados, quer dizer, e a terceira é a digitalização. E a empresa está, agora eu lembrei, preparado para mudanças. Então, o Gartner fala dessas três coisas para o ano que vem. Preparação para as mudanças, e coisa que, por exemplo, a gente acabou de falar, que a Serasa estava pronta, porque num minuto, na mudança do jogo, já estava todo mundo trabalhando nas suas casas de forma segura. E a malha de dados é a proteção. E nessas três coisas, como é importante tanto a criptografia nessas três tendências, como a identificação digital. Você acabou de falar isso tudo, quer dizer, a empresa que não tiver ligada para nisso, muita dificuldade. Vai estar ultrapassada, né? Vai estar velha. Bom, Maurício, agora para finalizar, vamos mudar um pouquinho de certificado. Digital também, mas não o digital que todo mundo conhece, que mais comumente se conhece, né? Vamos falar do certificado TLS, que na realidade ele é conhecido como SSL, que é o nome dele antigo. O nome novo é TLS. A que você acha que se deve esse aquecimento a nível global do uso desse certificado nos últimos 2 anos? E a gente sabe que esse protocolo, e mais uma pergunta a gente sabe que esse protocolo ele não serve apenas para criptografar e identificar os sites. Em quais situações que o TLS é utilizado também? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. A gente fala muito, né, e acho que está muito mais próximo da nossa realidade. A gente pensa no certificado digital como uma forma de identificar pessoas ou empresas, mas ele vai muito além de identificação de pessoas ou empresas, né? O certificado digital ele identifica qualquer coisa no mundo digital. E o que seriam qualquer coisa? Né? Pode ser pessoas, podem ser empresas, mas podem ser também sites, aplicações, equipamentos e até mesmo objetos, né? Então, o crescimento do TLS, o TLS o que é? Seria o nome que a gente dá para o protocolo, né? O TLS, que é Transport Layer Security, ou o SSL, como antigamente é Secure Socket Layer, nada mais é do que um protocolo de comunicação seguro, né? Então, serve para qualquer tipo de comunicação, pode ser entre pessoas e site, pode ser entre equipamento com equipamento. A gente vê, por exemplo, a aplicação do Open Banking, né, toda ela fundamentada com a certificação digital, mas muito ainda na camada de infraestrutura, provendo, então, uma comunicação segura entre os servidores das instituições financeiras, tanto do ponto de vista da autenticidade, para quem que eu estou mandando aquela informação, quanto também da confidencialidade, que ninguém mais, além daquele destinatário que eu estou enviando o dado, ele tem acesso à leitura daquele dado em formato pleno, ou seja, de forma fácil de compreensão. Então, a razão por que a gente tem visto o crescimento, eu diria que é muito também alavancado pela aceleração do processo de transformação digital. Com a chegada da pandemia, aqueles que não, pelo menos, existissem no mundo digital, né,
sofreram um impacto muito grande, talvez hoje em dia já não estejam nem mais aqui. Então, essa necessidade aí de todo mundo ter uma loja, nem que seja uma lojinha virtual, poder ter uma vitrine institucional para descrever os serviços. Então, tudo isso, eu entendo que foi um movimento que esses últimos 2 anos ajudou a incrementar do ponto de vista da tecnologia, onde a tecnologia se tornou uma ferramenta super relevante para qualquer segmento de negócio. E, a partir daí, o que a gente vê são mais servidores disponíveis, porque são mais serviços disponíveis. Consequentemente, a necessidade de você garantir um nível mínimo de segurança para essas comunicações foi o que aumentou justamente a adoção e que não está limitada a sites, a websites. Sim, os websites são dois usuários, né? Vamos dizer assim, uma das possibilidades de utilização desse certificado, porque você, quando está entrando no e-commerce, você precisa saber de fato se aquele e-commerce é aquele que você está querendo acessar para realizar alguma compra. Isso, né, garantir aí que não é, por exemplo, um possível phishing, onde alguém criou uma estrutura similar e eu estou crente que estou acessando uma determinada loja, inserindo meus dados de cartão de crédito e no caso não seria. Então, uma das formas claro, um site, que eu preciso saber para quem que eu vou encaminhar meus dados de cartão, mas não se limita a eles. Eu dei o exemplo agora do Open Banking, que é uma relação entre as próprias instituições, em que uma, né, envia informações sensíveis e críticas para outra e que precisa, de alguma forma, estar certificada. Então, a gente aí tem aí não só os sites, mas diferentes equipamentos e até mesmo objetos que podem servir aí para fazer uso da certificação digital e obter aí uma infraestrutura de comunicação muito mais segura. Foi ótimo você falar de objetos, porque era um ponto que a gente queria voltar, que são os certificados digitais, TLS, aplicados aos objetos IoT. Então, aí vão 2 questões. Primeiro, se você acredita, né, que o certificado digital vai realmente chegar na ponta da indústria, onde, na hora da fabricação, as pessoas, os fabricantes, né, vão incluir os certificados digitais nos equipamentos. E também eu estava lendo no outro dia, sabe aquele robô, Laura? Sim. É um robô que foi desenvolvido para ambientes hospitalares e tudo isso. E eu estava lendo que é um projeto lindíssimo brasileiro esse, que eles estão lançando um controlador das bombas de insulina. Então, de forma remota, eles controlam a necessidade da bomba soltar a quantidade ideal da insulina necessária. Então, vamos trazer agora para essa área de segurança, né? Porque como os objetos IoT não têm esses canais criptografados, isso aí a pessoa pode matar a outra, enfim. É bem preocupante, mas não é só essa situação, são várias situações, vários objetos. Eu não vou contar aqui a história da Suzana que estava dirigindo uma BMW, que a BMW parou porque o certificado SSL parou, que a gente acabou de falar desse case aqui da entrevista com o André Machado, sabe? Que a gente fez a semana passada, vai ao ar daqui a pouco. Vai ao ar semana dia ou outro antes da sua. Bem, e senão a Suzana vai me matar aqui, que eu estou falando. Enfiar a BMW que ela estava dirigindo parou porque o certificado SSL venceu, que a BMW tem mais de 100 certificados instalados justamente por conta dos equipamentos IoT que ela tem embarcados, né? Então, a primeira pergunta é se você realmente acha que o futuro é o SSL que está em tudo quanto é lugar desses objetos. Segundo, agora eu vou falar de outro assunto que você gosta, que é
um conselho, que é um conselho internacional que existe, chamado CAB Fórum, que é onde se reúnem as indústrias de autoridades certificadoras e as de navegadores que juntas decidem as boas práticas de uso do TLS e tudo isso. Então, a gente sabe que eles estão ainda discutindo essa coisa dos certificados IoT e tudo isso. Mas o Brasil acaba já de lançar uma autoridade certificadora normativa, né, que igual da Receita Federal, que é a do Inmetro, justamente para controle das bombas de gasolina. Esse é o primeiro projeto, né? Mas está vindo coisa aí que eles falaram, né? Que vai ser o próximo. Enfim, já está vindo outros objetos. Balança, né? Por exemplo, as balanças. Isso. Ah, é verdade, as balanças de passagem, né? O Pedro Malta falou isso com a gente, lá do céu. Então, quer dizer, o que você acha? Estão voltando, porque a pergunta foi tão grande. O que você acha dessa evolução do TLS no IoT? E também queria que você comentasse se realmente a gente está na frente dos outros países em relação à implementação de uma autoridade certificadora específica para IoT, que nós já temos no Brasil. Olha, eu acho que, né, assim como os certificados de pessoa física e jurídica, a gente começa a observar a importância das comunicações seguras, a mesma coisa vai acontecer. Isso não quer dizer que a gente já não se relacione no mundo digital faz tempo. A mesma coisa vai acontecer com os objetos, né? A gente já observa um volume grande de objetos conectados e que vão se expandir cada vez mais, né? Então, hoje a gente já vê, já é comum, né, a gente ter nas nossas casas ou ver nas casas das pessoas uma Smart TV, uma TV inteligente. Esse é um dos objetos, mas a gente vai começar a ver cafeteiras, aspiradores de pó, ar-condicionado. Você comentou aí um exemplo de um equipamento de insulina que traz até um efeito muito mais crítico, né? Porque ele tem a ver aí com a vida das pessoas. Tem a questão das portas que podem ser destravadas. Então, você imagina se você tiver aí uma falha ou até explorar uma determinada falha e que você possa direcionar um comando de abrir a porta, né, que não seja dado por quem de fato tem autorização de abrir a porta da minha casa, eu estaria expondo toda a minha família a um risco. Então, eu acho que primeiro vem a adoção da tecnologia e, no segundo momento, a preocupação com as possíveis vulnerabilidades que aquela tecnologia, dependendo da forma como ela é adotada. Então, o que a gente tem visto ainda é uma massificação no volume de novos objetos conectados. Mas sim, na sequência, a gente vai cada vez mais observar também uma preocupação grande com relação a como que esses objetos se comunicam entre eles e como nós, pessoas, nos comunicamos com os nossos objetos também. Então, tudo isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer a certificação digital, pelo menos a pauta da certificação digital, também para o mundo dos objetos. E que a gente pode pensar aí, né, eu já vejo alguns números que falam que até 2025 a gente deve ter 75 bilhões de objetos conectados, né? Então, isso é só para dar uma... Bilhões ou trilhões? Bilhões de objetos conectados. Assim, é evidente que nem todos os objetos vão precisar de um certificado digital TLS, mas você imagina que no universo um percentual deles sim vai ser crítico e isso vai necessitar, exigir de um processo de identificação e por que não fazer uso desse sistema que a gente sabe que já funciona muito bem para diversas aplicações. Então, uma vez que a gente tenha, né, a necessidade de implementar, o que eu vejo é que o Brasil sim está na vanguarda, né? O Brasil que sempre estimulou muito a adoção da certificação digital no processo de comunicação entre pessoas e empresas, também já começa a dar sinais de que o Brasil se preocupa com as questões dos objetos, né? Ainda dando um foco muito naqueles objetos onde
possivelmente pudesse existir algum tipo de vulnerabilidade à fraude, né, relacionada a objetos metrológicos, mas que, num segundo momento, vão também poder garantir aí segurança de objetos, como objetos que a gente tem na nossa própria casa, ou enfim, até quando pensar no agronegócio, a quantidade de sensores e objetos que podem, de certa forma, ser utilizados para captura de dados que permitam aí algumas tomadas de decisão com base nesses dados. Então, é muito importante que você garanta que o que você está utilizando como insumo para a tomada da decisão, de fato, são insumos verídicos, né? E que realmente podem ser utilizados para essas decisões. Olha, a gente tem que terminar a entrevista, porque já passou mais da hora. Agora, vai ficar um convite aqui para você. A gente vai escolher um tema para você falar tecnicamente, porque, Maurício, você é um grande mestre da certificação digital, você é agulha no palheiro, a gente sempre fala isso, porque você sabe muito e você tem essa didática de conseguir falar sobre uma coisa complicadíssima de forma muito simples. Então, sua próxima entrevista vai ser para falar da tecnologia em si, né? Exatamente. E olha... Já está aceito e... Está aceito? Então a gente vai combinar com as meninas. Agradeço pelas palavras, mas estou sempre à disposição. Regina, Suzana, vocês aqui são muito, muito elegantes. Sou só mais um remador aí no sistema de certificação digital, ajudando aí a sociedade a se transformar de forma digital. Bom, então a gente agradece muito e até a próxima. Até a próxima, Maurício. Muito obrigada. Um beijo grande. Tchau. Agradeço pela oportunidade. Beijo grande. Tchau, tchau.